Olá, tudo bem? Que bom encontrar você de novo aqui para a gente desfrutar um pouquinho mais de alguns pensamentos para o seu dia a dia, sua semana, a sua vida. E eu vou começar logo com uma pergunta, é o tema de hoje. Você sabe quantos anos você tem? É isso mesmo, você ouviu direito. Você sabe quantos anos você tem? Eu não perguntei sobre a sua idade, essa você conhece bem. Mas os anos que estão por vir pela frente, é esse que você tem, é lógico. É inevitável, provavelmente você não tem essa resposta, mas também é bem provável que você queira viver esses anos de uma maneira especial. Em geral, as pessoas não querem simplesmente jogar algo tão importante, o tempo, aquilo que não pode ser comprado. Por mais dinheiro que você tenha, você não pode comprar tempo a mais para você. Então você deve usufruí-lo da melhor maneira possível, essa é a ideia. Algumas pessoas, lamentavelmente, têm a informação do tempo que lhes falta. Acontece algum tipo de doença, algum tipo de problema sério e há uma orientação do médico dizendo que, olha, você tem X meses, dias, enfim. São situações tristes. Mas até essas, muitas vezes, não há garantia nenhuma dos médicos estarem certos. Temos na família um nosso muito querido Tito. Tinha que ter esse nome, Tito. É perfeito. E o Tito foi acometido de câncer. E o Tito teve aí, de repente, olhou para frente na sua vida e viu que o tempo estaria curto. Mas estranhamente, no caso dele, ele brincou com o câncer que lhe acometeu e esta semana ou este mês ele completa 23 anos que ele não está lutando contra o câncer, mas está enganando a doença, vivendo uma vida onde ele entende ser uma vida adequada, correta para o seu dia a dia. Entenda que isso certamente não foram 23 anos de alegria, pelo contrário, dores, dificuldades, tratamentos, mas tudo isso, a soma todos esses fatores, ele entende que a alternativa a não ter esse tempo para ele, é péssima, não é a melhor alternativa, a alternativa 2. E ele estava aqui com uma foto onde ele está lá pintando um parquinho do playground do seu apartamento para auxiliar outras pessoas por puro prazer, encontrando prazer em pequenas coisas. Assim temos que pensar no nosso tempo. Histórias que muitas vezes nos chegam como definitivas nas mãos do Senhor, muitas vezes não são. E às vezes são só encontros para que a gente possa pensar no nosso tempo, a melhor maneira de passar o nosso tempo. E eu quero dividir com vocês um texto bíblico para que a gente aprenda um pouco sobre isso. E está lá em Salmo 90:12, texto atribuído a Moisés, onde nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar. Então a gente de imediato tem aí um encontro importante. Quando Moisés escreve esse texto e fala para a direção é para Deus, para ensinar-nos a contar, há dois elementos aí: o mestre e a pessoa que vai aprender. Eu não gosto muito de usar o termo aluno, mas eu vou usar aqui entre aspas. Então tem um aluno e um mestre, um encontro onde o aluno está ávido para aprender, ensina-me, e o mestre está chegando lá para fazer isso, porque por ele mesmo ele não sabe contar os seus dias. E eu não falo de contar, olha, está chegando, falta um dia para minhas férias, falta um dia ou 10 dias para aquele neném nascer. Não é disso que eu estou falando. A contabilidade aqui é outra, é contar histórias, contar instruções. E aí ele vai mais além, ele fala: para que alcancemos coração sábio. Muitos de vocês talvez não saibam, mas o coração na Bíblia não é um lugar de sentimento, é um lugar de pensamentos, sabedoria, conhecimento. E
E ele está dizendo o seguinte: eu quero ter um coração sábio para que eu possa usar os dias que eu tenho pela minha vida para frente, o tempo que eu tenho, de uma maneira sadia. Viver inadvertidamente não tem muito sentido. E aí eu vou falar com vocês sobre esse encontro de Moisés com Deus, onde ele pede a Deus. Como é que você vai receber isso de Deus? De que maneira você vai obter de Deus um ensinamento? Ele não vai pegar um chip ou fazer um download no teu coração e você aprender determinadas coisas. Pelo contrário, a coisa precisa avidez, desejo, interesse da tua parte. Há uma frase oriental muito antiga que diz o seguinte: quando o aluno está pronto, o mestre aparece, ou alguma coisa parecida. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Isso é muito verdade. Um conhecimento milenar que tem muito sentido e se ajusta ao texto bíblico que nós acabamos de falar, porque Moisés está pedindo exatamente isso, para ser ensinado. Nós precisamos ter avidez em encontrar mestres pela nossa vida, pessoas em quem confiar. Isso está absolutamente alinhado com o nosso último vídeo, mas de uma maneira muito mais prática, onde que você precisa compreender esses encontros na sua vida. Esses encontros podem se dar em qualquer lugar, na família, no trabalho, num caminhar. Pessoas que cruzam seu caminho, se você estiver absolutamente ávido de conhecimento, de aprender cada vez mais a respeito da vida e em todos os seus aspectos, não só a respeito só da palavra de Deus, e essa está inserido também, o mestre aparece, o mestre te encontra. Mas a partir do momento onde não há interesse seu, você não está atento, não há como o ensinamento acontecer. Há um trecho no filme O Todo-Poderoso 2, o trecho da lanchonete, eu adoro esse trecho. Esse encontro, o Morgan Freeman, o ator negro muito importante em Hollywood, e ele faz o papel de Deus numa lanchonete. E há um encontro da mulher que está aflita, não sabe exatamente como lidar com uma questão que é o cerne do filme, e ele vai, encontra com ela, e ele diz: eu não vou conversar com você, né? A mulher falando com ele, e ele diz: não, eu gosto de histórias, aliás, eu sou um grande contador de histórias. Por favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é pra já. Obrigada. Se me permite, a senhora tá bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que tá construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Uhum. Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Deus quer contar a história da tua vida, Deus quer encontrar com você e fazer coisas
através dele na sua vida. Ele tem prazer disso. Você vai ver a importância do interesse de Deus em ser seu professor, em te conduzir através de pessoas que ele vai te colocar no caminho. Creia nisso. Ele não vai te deixar um aluno desejoso, ávido por conhecimento, fora. Isso está na Bíblia em vários lugares, né? Nos evangelhos, homens querendo entender a palavra de Deus e não entendiam. Como eu posso entender se eu leio e ninguém me explica? E Deus colocou alguém no seu caminho ali para que ele aprendesse. Seja assim, entenda esse encontro maravilhoso. O seu coração sábio, o seu coração ensinado por Deus, vai transformar os seus passos em outros passos. E para terminar, uma historinha que eu sempre gosto de contar. Nós fomos viajar e fomos com bote num rio. E a pessoa que estava com a gente no bote, havia um outro bote, ele era muito experiente. O que ele fazia naquele rio, para mim, é inacreditável. Como ele dominava aquela técnica, como ele sabia o quão mais rápido ele podia ir e passava à frente e voltava, acreditem, até subir uma queda d'água, subindo com a técnica dele. Ele fez isso com a gente estava no barco e tem isso filmado. É bom que Deus tenha conduzindo essa história de vida para a gente, para que tenha alguém no barco que saiba o que fazer naquele rio, saiba o que fazer nos movimentos diferentes, alguém que seja muito experiente. Eu não tinha essa experiência, mas Deus tinha, e aquele homem tinha, e eu te convido a buscar, eu te convido a fazer o que o texto bíblico está dizendo, porque você vai encontrar. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Eu espero que você encontre pertinho, com avidez no coração, um desejo de aprender, para que a tua história seja uma história diferente. E aí você pode ficar tranquilo, porque você pode não saber quantos anos ainda você tem pela frente, mas você os terá sob a ótica da supervisão do Senhor. Que Deus te abençoe.